Bom dia, galera! Mais um episódio do B2Cast, o podcast que fala sobre carreira, performance, empreendedorismo, e hoje vamos falar sobre investimento. E sempre ao lado do meu parceiro Jorgito. Olá, pessoal. Bom dia. E hoje, gente, o tema vai ser educação financeira e investimentos, e o nosso convidado é o professor Cláudio. Cláudio, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui para falar sobre um assunto muito importante, que está muito em alta também, né? Vamos lá, Jorge. Vamos lá. Cláudio, muito obrigado por ter vindo. Eu faço questão de falar aqui, o Cláudio é meu colega no Mackenzie, dá aulas lá no MBA. Inclusive, a gente está dividindo uma turma lá, né? Estamos dando aula para a mesma turma durante a semana. É um prazer receber você aqui. E a gente queria saber um pouco da sua trajetória. Conta para nós, como é que foi a sua trajetória profissional, o que trouxe você para educação e docência. Fala um pouquinho para a gente. Legal. Bom, obrigado pelo convite, né? Muito orgulhoso de participar desse bate-papo com vocês. É um tema importante para o brasileiro. Precisamos cada vez mais falar de educação financeira e investimentos para os brasileiros. Então, obrigado pelo convite. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu trabalhei no mercado financeiro, né? Trabalho no mercado financeiro desde sempre. Então, durante a faculdade, acabei entrando em banco. 19 anos, fui trabalhar em banco. E aí, desde então, né, falar sobre dinheiro, investimentos é o dia a dia, né? Então, com essa trajetória profissional atuando em instituição financeira, a gente acaba discutindo muito taxa de juros, inflação, economia, e como, né, a gente consegue, através dos estudos, contribuir para uma melhor alocação de recursos. E aí, ao longo dessa trajetória profissional de trabalhar em banco, né, eu também sempre tive o interesse de levar conhecimento para outras pessoas. Aí fui fazer mestrado, doutorado e comecei a dar aula. Então, são mais de 20 anos do mercado financeiro e dando aula, né, no Mackenzie principalmente, né, como professor de pós-graduação, há 10 anos. Abril do ano que vem faço 10 anos no Mackenzie. Então, educação financeira, falar de dinheiro, falar de investimentos é o que eu mais gosto de fazer, né? Porque efetivamente eu trago a minha experiência profissional, trago também a minha experiência acadêmica, né? Formado na área de negócios e consigo, né, ajudar pessoas a lidar com esse vilão, herói, né? O dinheiro, né? O que poderia ser pra gente? Um vilão ou um herói? Né? Somos refém de um capitalismo que está inserido, né, na sociedade. A gente vive num capitalismo, então a gente precisa lidar com isso. Então essa trajetória profissional me ajuda bastante dentro dessa temática. Muito bom, Cláudio. Você falou uma coisa que, que sempre me chamou a atenção, que é a necessidade de educação financeira para o brasileiro e esse déficit que a gente tem em relação à educação financeira. Eu faço essa estatística com os alunos do MBA e com os alunos da graduação agora, e durante muito tempo dando aula no MBA, eu perguntava, você chegou até aqui, você teve aula de educação financeira pessoal? Invariavelmente a resposta é não, ou alguém que trabalhou no banco fez um curso porque o banco mandou. Hoje eu vejo que na graduação está um pouco melhor, os colégios estão inserindo, mas ainda é um assunto que é bastante elitista, né? É mais para aluno que é egresso de escola particular, essa coisa toda, e isso afeta demais o brasileiro, né? Fala um pouquinho para a gente como é que você encara esse cenário, para a gente entender o tamanho do desafio que é para as pessoas é, saírem de uma condição em que estão devedoras para uma condição em que elas conseguem gerar algum patrimônio na vida, né? Sim, sim. Então, Jorge, é impressionante, né? Como o brasileiro ele tem um gap nessa área de educação financeira e, obviamente, a gente olha várias estatísticas do Sebrae, onde fala que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, é claro que as famílias têm dificuldade em lidar com o dinheiro, orçamento familiar, né? Obviamente que a gente tem outros problemas que geram essa instabilidade no orçamento familiar. Agora, quando a gente pensa na educação financeira, a gente vê o Estado fazendo um esforço para falar um pouquinho sobre esse tema lá no ensino médio. Então, a gente já encontra alunos na graduação, na pós-graduação, que já têm um mínimo de conhecimento necessário, né? Eu sempre abordo nas aulas a importância de você fazer a gestão de uma dívida, né? A gente aprende lá quando criança que dívida é ruim e não necessariamente ela é ruim, você tem que fazer a gestão da dívida.
Então, eu abordo muito isso em aula, né? Dentro da sala de aula. Então, quando eu vejo o aluno chegando na graduação e na pós-graduação, já tem um preparo um pouquinho melhor, porque o Estado ofereceu lá no ensino médio, ou escolas particulares, esse background. Ainda assim, existe um grande desafio. Existe um grande desafio. Eles não chegam totalmente preparados. E, assim, a gente, né, dando aula em universidade particular, você vê que o aluno que chega e a gente aperta para entender esse pré-conhecimento que ele tem. Vamos falar sobre taxa de juros, Selic, inflação, IPCA, poupança, que o brasileiro adora poupança. E a gente discute esses temas, você vê que tem muito espaço ainda para evoluir nesse background. Tem muito espaço, tem um gap muito grande. Eu tenho alguns clientes, amigos que são médicos, né, que têm uma formação numa área bem diferente e que falta educação financeira. Né? Tem muito médico que gasta mais do que arrecada, né? Ganha um ótimo salário e acaba gastando mais do que isso. E olha que não é uma conta muito difícil de se fazer, que as pessoas acham que você entender de investimentos ou controle financeiro usar a calculadora HP, fazer vários... Não, é uma conta bem simples, você ganha X, como é que você vai gastar X ao quadrado? Exato, né? Exato. Então, é isso mesmo, né? O simples é muito importante, né? E hoje a sociedade é muito imediatista, né? Então, quando eu dou aula dessa temática de educação financeira, todo mundo quer a bala de prata, a dica de investimento, onde eu coloco meu dinheiro para eu ficar rico mais rápido. E não é assim. Pergunta né? de milhões. E aí eu sempre falo, olha, vou te dar uma receita de bolo. Você quer prosperar financeiramente? Quer chegar no bem-estar financeiro? Primeira coisa, hein? Anotem. Gaste menos que você arrecada. Ou seja, tenha um custo de vida menor que o seu salário. Se você ganha 5 mil por mês, você tem que gastar menos que 5 mil por mês. É tão simples. Tão simples. Mas não é tão óbvio encontrar isso no dia a dia por várias razões. Tão né? fácil na prática. Pega uma família, né, um casal com um filho. No meu caso, né? Casado tem uma filhinha de 6 anos. É uma família consegue viver na cidade de São Paulo ou qualquer lugar do Brasil com uma renda mensal de 5 mil por mês. Muitos vão ter que fazer um malabarismo para o orçamento ficar dentro desse patamar de renda. Então, né, hoje o custo de vida é muito alto, a inflação está aí, né? A gente sempre fala do café. Quem gosta de café, o café está cada dia mais caro, né? Vamos ver se agora fica mais barato. Então, assim, mas o simples, começar pelo simples. Todo mundo sabe quanto ganha lá, o salário bruto, desconto imposto, salário líquido. Então, saber quanto você ganha de forma líquida é muito simples. Agora, saber como você gasta e quanto você gasta é simples, mas é difícil no dia a dia para a maior parte das famílias. Maior parte. Não sabe quanto gasta, aí tem o fator do cartão de crédito, muitas vezes bagunçar isso, que é um dinheiro de plástico. Então, você tem lá o salário de 5 mil reais por mês, e aí você pega o cartão e sai passando ele, você não sabe vai quanto parcelando, aí você não tem noção das parcelas que tem... Coloca o cartão no aplicativo, né? Exato. E aí os aplicativos, eles têm aquele bombardeio, né? Eles brigam pela sua atenção porque eles precisam vender para você, né? E aí a tentação é muito grande, né? Tá lá instalado a Amazon, a Shopee, o Temu, né? Ah, não, mas isso aqui tá baratinho, né? E o cartão de crédito é horrível. Eu falei, gente, cartão de crédito é maravilhoso. É você que não sabe usar. Eu também Eu acho maravilhoso. Um cartão, uma parcelinha ali... né? Agora, se você ficar parcelando tudo, e você perde o controle total. Exato. Então, né, eu sempre reforço. Primeira coisa, você consegue viver, você tem um padrão de vida que fica abaixo da sua renda, você já está na frente de muita gente. A educação financeira começa nesse momento. Você precisa gerenciar seu orçamento familiar, seus gastos. Né? Muitos não sabem quanto gasta e muitos não sabem para onde vai o dinheiro. Não sabe. Né? Você passa no cartão de crédito lá. Vestuário, alimentação, transporte, você não sabe para onde está indo o dinheiro. Então, fazer esse mapeamento é importante. E aí eu falo, não precisa calcular, colocar na planilha a bala que você dá para o seu filho. Eu faço no Excel super simples lá. Exato. Mas ter essa noção, olha, eu tenho então uma renda de 5 mil por mês e eu gasto, o meu custo de vida é 4,5. Pô, já está sobrando 500. Então, você já está começando com um simples bem feito. Depois, mapeia esses 4.500, para onde está indo? Para o iFood, comida, convênio, mercado, gasolina. É o que você quer, a gente faz escolhas. Os gastos lá, você tem um orçamento, você escolhe para onde vai. Você está feliz em gastar metade com alimentação? Não estou feliz, mas poderia melhorar isso. Você quer comer mais em casa, mais fora? Então, se organiza isso. Né? Então, gerar essa sobra
é o mais importante para as famílias. E é o mais difícil. As pessoas não fazem isso. É impressionante mesmo. Você começa a conversar com as pessoas, elas não têm controle de quanto que elas gastam com determinada coisa. Quando eu comecei a fazer na planilha, cada aba é um mês, então eu sei até quando vai as parcelas, quando que eu vou ficar mais aliviada. Eu percebi o quanto eu gasto de iFood. Ei, japonês, é uma loucura. E aí a gente tem uma coisa muito importante, que é o fato de você ter um dado visual. É Porque visual. a educação financeira, ela passa muito por reduzir vieses, né? O gasto com iFood, por exemplo, que da Luíse. Eu, durante muito tempo, almoçava fora. E ali na região da Paulista, né, comer ali é bastante caro. E tinha um outro efeito na vida que era o desregramento alimentar, né? E aí eu sempre tive uma planilha também, né? Eu comecei a planilhar quanto eu gastava. E eu falei assim, essa refeição está super valorizada, não está fazendo bem para a saúde, né? Eu comecei a intercalar com levar coisa de casa, né? Levar coisa de casa. Aí tive dois efeitos, né? Um efeito foi reduzir o custo com a alimentação ao longo do mês, e o outro efeito foi melhorar a saúde, né? Sim. Porque aí você se regra, você vai comer aquilo que você colocou lá, e aí eu já fiz uma outra mudança na vida que foi uma alimentação um pouco mais saudável, um pouco mais regulada, ao invés de comer o chocolate, vai comer a fruta, aquela coisa toda. E aí teve dois efeitos benéficos, mas foi o dado visual. Quando você olha o número, né? Ah, quanto que eu gastei no iFood? Né? Porque quando você está fazendo a compra lá no iFood, 100 aqui, 200 aqui, aquela coisa toda, parece pequeno. Quando você olha na planilha, você fala assim, em um mês, R$ 1.200 de iFood? E falando em valores pequenos, é muito comum a gente que usa cartão para acumular pontos. Milhas, enfim. E eu vejo muita gente usando o cartão de crédito para tudo. Vai comprar uma água de 5, 10 reais, passa no cartão de crédito. Na sua opinião, isso é bom ou é ruim? É fácil de perder o controle ou para quem quer viajar, aí vale a pena? Eu penso assim, coisas pequenininhas, débito. Coisas mais caras, crédito, para você ter um pouco mais de controle, você vai parcelar. Mas tem muito disso de colocar tudo no cartão de crédito, as coisas de pontos. Aí passa tudo no crédito, literalmente tudo. Então, o cartão de crédito é um tema fantástico, né? A gente pode ficar Horas sobre cartão de falando. crédito, porque a gente tem alguns aspectos psicológicos, né? Então, lidar com finanças, investimentos, tem muito psicológico envolvido. Quando você consome hoje, né, desenfreadamente, você tem algumas questões, às vezes, pessoais, você acaba descontando na comida, na compra. Então, o cartão, ele é só um instrumento. Então, o problema não é o cartão, né? Muitas vezes você tem que revisitar os seus hábitos, Sim. tá? O cartão de crédito em si, ele pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo, você vai ter que escolher, né? Então, eu sempre mostro que, quando a gente discute finanças pessoais, a gente pode trazer alguns conceitos de o dinheiro tem valor no tempo, né? Então, o dinheiro ele pode ser atualizado ao longo do tempo, você tem a inflação corroendo o poder do dinheiro ao longo do tempo. O cartão de crédito, ele posterga um pagamento e esse pagamento pode ser sem juros. Então, por exemplo, você sai para jantar, né? Vai lá no Terraça Itália, marcar um jantar no Figueira Rubaiá. A gente vai lá, chique, né? Chique. Tem que ser planejado. Vamos falar de planejamento também, educação financeira. Você vai jantar no Figueira Rubaiá, né? Veio a conta lá no final da noite, R$ 500 o jantar no Figueira Rubaiá. Se você pagar no débito, imediatamente aquele dinheiro sai da sua conta, né? Ele pode já estar investido ou não. Imediatamente sai da sua conta. Se você passa na função crédito, você vai pagar esse jantar daqui 30, 40 ou 25 dias. Tem juros nesse pagamento? Quando você passa na função de crédito, não tem juros. A função crédito é dívida sem juros. Então, isso desperta o interesse. Poxa, R$ 500 eu vou pagar daqui um mês os mesmos R$ 500. Aqui, eu estou considerando que você não paga anuidade no seu cartão de crédito. Você paga, não deveria pagar. Tem que puxar a língua do gerente do banco e não pagar anuidade, né? Não pagando anuidade, essa compra, que vai vencer daqui um mês, é uma dívida sem juros de R$ 500, ok? Se você pagar o total no vencimento, você tem alguns benefícios aqui. Esses mesmos R$ 500 que você não pagou imediatamente, ele está lá no CDB do seu grande banco, no Tesouro Direto, rendendo juros. Então,
Você deixou de pagar hoje, pagou no futuro, sem juros, e o seu dinheiro ficou trabalhando para você. Então você vai lá, daqui 30 dias, fala, poxa, vou pagar o jantar que eu realizei há um mês atrás. Resgata seu dinheiro do banco, agora você tem R$ 502. Só que a sua dívida é de R$ 500 no cartão de crédito. Então você ganhou R$ 2 deixando o seu dinheiro investido. Esse é um ganho da função crédito sem juros. Adicional a esse ganho, você tem a milha do cartão de crédito. Então, assim, o cartão de crédito tem sim um apelo. É interessante de uma perspectiva, tá? Então, eu recomendo, eu uso bastante a função crédito. Agora, o problema é a pessoa que, né, não é o jantar. Aí ela vai comprar uma bolsa, um sapato, o cara vai comprar um tênis e perde a mão, né? Você deixa de usar para hábitos de consumo do dia a dia. Então, eu falo que tudo que não tem desconto, você deveria passar no cartão de crédito. Nesse jantar do Queirão Baiá, é R$ 500. Você faz 450 no Pix? Não existe desconto num jantar. Tá. É R$ 500 e ponto. Você vai... E o que você gastaria no débito, você joga pro... Exato. Essa é uma dúvida que eu já tive. Se eu falei, eu até comentei, eu falei, pai, será que eu pago à vista? Ele falou, não, parcela e esse dinheiro que você vai pagar à vista, joga pro CDB. Exato. Aí eu falei, verdade, uma boa... Exato. E aí o que acontece? Você vai no supermercado, você gastou lá R$ 150. Tem desconto no débito ou no crédito? Não, não tem. É o mesmo valor no débito ou no crédito. Então a função crédito, ela é muito interessante quando não tem desconto. Ah, não, agora eu vou comprar um celular. Vai na Fast comprar um celular. O celular tá R$ 5.000 no crédito. Aí se eu passar no débito, 4.800. E se eu passar no Pix, 4.700. Então, quando tem desconto, a função crédito deixa de ser atrativa, porque esse desconto hoje é muito interessante. Agora, a minha recomendação use a função crédito para o seu custo de vida do dia a dia. Alimentação, o vestuário, o transporte, aquilo que não tem desconto. Eu dava o exemplo de abastecer o carro. No passado, fazia sentido. Hoje já não faz, porque o posto te dá desconto no Pix. Hoje você vai abastecer o carro. Crédito, débito ou Pix. No Pix fica mais barato a gasolina ou o álcool. Então, nesta análise de desconto, a função crédito para abastecer o carro já ficou menos atrativa. Sim. Então, voltando a uma água, eu passo uma água de R$ 4 na função crédito. Por quê? Porque, obviamente, não tem desconto. Sim. Né? Eu vou perguntar para o vendedor, você faz R$3,50 no Pix? Não, ele não faz, é R$4. E aí, obviamente, que essa água está dentro do meu custo de vida. Eu não vou perder aquele planejamento inicial. Eu tenho lá um custo de vida, onde o cartão de crédito só vai enquadrar esse custo de vida. Onde as pessoas erram? Pegar o cartão de crédito para comprar de novo um celular parcelado e aí vai juntando um monte de parcela. Já que o cartão tem uma função interessante, que é uma dívida sem juros, eu vou passar. Eu nem ia comprar, mas agora eu vou. Aí tá errado. Agora não. Fazer um jantar, né? Comprar, abastecer o carro, ou você ir no supermercado, é dia a dia. A gente chama de consumíveis do dia a dia. Eu não vou criar um gasto, eu não vou comprar um tênis só porque o cartão tem uma função interessante. Então, o cartão de crédito tem esse apelo, é muito legal. Ainda assim, não é para todo mundo por questões de comportamento psicológico. Tem pessoas que, se souber que o cartão tem toda essa vantagem, perde o controle dos gastos, se endivida. Sim. E outra coisa, isso é válido se você pagar o valor total no vencimento. Se você atrasar um dia, já perdeu tudo. Então, tem que ficar no débito automático. Ou pagar o mínimo da fatura. Aí você já fundou, né? Se você pagar o mínimo, você vai entrar num dos maiores juros do mundo. Cartão de crédito hoje gira em torno de 300% ao ano. Vale mais a pessoa usar o cheque especial para pagar ou pagar o mínimo da fatura? Não, assim... Nenhum dos dois. Não, na verdade, sim. O cheque especial é muito caro, ainda assim é mais barato que o cartão de crédito. Então, o cheque especial gira em torno de 140 ao ano. O cartão de crédito, 300 ao ano. Então, é melhor você usar o cheque especial, pagar o cartão. E depois? E aí, muitos bancos te dão 10 dias sem juros no cheque especial e nesses 10 dias você resolve antes de virar os 150 ao ano. Só que o ideal é não contar com o cheque especial. O cheque especial é para emergência. Emergência. Não é para comprar um celular, um tênis. Na minha época de estudante, que estudante nunca tem dinheiro para nada, né? Nem comer um cachorro quente na faculdade. Nossa, o cheque especial me salvava tanto nesses momentos. Mas era duro, porque você deixava uns bons dinheirinhos lá pro banco.
Sim, Mas salvava na vida de estudante. Sim, a gente hoje tem que olhar a realidade de cada um, né? Sim. Então, de novo, né? Eu estou olhando um cartão de crédito para uma família e para as pessoas que têm, assim, minimamente uma organização. Senão, eu até desaconselho o cartão de crédito. Sim, Então, tem sim. pessoas que Realmente são é melhor não consumistas. ter. Não tenha, não é para o jantar, não é para água, é para nada. Não usa a função débito, crédito, use apenas a função débito. Se você pegar livro de educação financeira, tem algumas recomendações para a pessoa andar com dinheiro em espécie, vivo, porque aquilo que você falou, pô, eu tenho 100 reais, gastei 10, sobrou 90, você vê a perda do dinheiro indo embora. Sim. Agora, hoje eletrônico, né, débito, que é Pix, que é maravilhoso. Eu uso muito débito por isso, porque eu tô acompanhando o saldo. Então tem mais. Então eu vou passando mais no débito. E os créditos eu separo para coisas que são um pouco mais caras, e aí eu parcelo. Mas Sim. é por conta disso. No débito eu vou acompanhando, eu vou no visual ali. Sim. Quanto que eu tenho ainda para passar o mês. E aí, assim, né, nessa questão do cartão de crédito, tem que ficar muito claro isso, né? Se você tem essa disciplina. Então a gente vai, de novo, né? Finanças hoje é muito relacionado ao comportamento, ao psicológico, ao sentimento do investidor. Né? Emocional. Se você tem que fazer a sua autoavaliação. Hoje, o autoconhecimento é muito importante, inclusive na educação financeira. Então, se você está ouvindo isso e não tem essa disciplina, não vai pagar a fatura no vencimento e a fatura total, não use a função crédito. Porque sim, pode ser o seu pior inimigo. Do seu melhor inimigo, você agora criou um pior inimigo. Então, tem que tomar esse cuidado. Isto posto, a função débito cria essa melhor organização para você ficar vendo o saldo. Assim, se você está desorganizado financeiramente, e isso é normal, né, na realidade brasileira, uma das recomendações, inclusive, é olhar a sua conta corrente todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas todo dia eu tenho que olhar minha conta? Se você quer se organizar, sim. Porque você vê ali o dinheiro saindo, você vai monitorando. E o dia que você tiver já tá andando lá tranquilamente, já se organizou, já não tá tão endividado, tá tudo às vezes organizado. O banco pega umas taxinhas que às vezes você nem viu. Exato. Né, do INSS, teve aposentados que nem viu o desconto. Mas como que não viu? Eu não vi. Justamente por isso, não acompanha. O que está sendo tirado aqui? Exato. Então é isso, né? E aí tudo isso vem com um bom planejamento. Então aquilo é o básico, né? Educação financeira básica. Gaste menos que arrecada, né? Ou seja, gaste menos que você ganha. Depois, nos gastos tem um planejamento. A gente tem que falar de orçamento familiar. Você sabe o que você vai gastar o mês que vem? Você tem uma previsão? Olha, o seu aluguel, quanto você gasta de transporte, educação, vestuário, alimentação. Você tem que ter uma mínima ideia de quanto você vai gastar um mês que vem, o outro mês, e idealmente até o final do ano. Se você estiver avançando até o ano que vem. Se você tiver esse planejamento, aí você vai acompanhando. Né? Aí você vai ter essa educação financeira básica para a gente começar, a partir de agora, a falar de investimento. Porque para falar de investimento, você tem que ter sobras. Tem sobra? Vamos agora falar de investimento? Mas antes disso, fez bem feito? Gastou menos que você ganhou? Sobrou dinheiro? Sabe usar a função crédito? Aí agora você já está no outro patamar, né? Pensando em Brasil, você já está lá nos 30% que não está endividado. Sim. E dos 30% que não estão endividados, uma parcela pequena investe, né? O Brasil está na poupança ainda. Poupança. Todo mundo fala mal da poupança. Eu sempre falo isso em sala de aula. Todo mundo sabe, tá? Tem um monte de gente assistindo a gente, ouvindo, fala, poupança é ruim. Me explica por que a poupança é ruim. Não sabe. Então, é onde a gente entra com um conhecimento técnico. Sim, a poupança não é um bom investimento. Mas é melhor ter poupança do que ser endividado. Lógico. Vamos jogar pedra da poupança? Tá você guardando. Não tem dinheiro e tá falando mal da poupança? Boa. É assim, tá endividado até a tampa e fala se a poupança é ruim. Amigo, você nem entrou ainda no jogo, Exatamente. Né? Você nem entrou ainda no jogo, né? Exato. Então a gente tem que fazer essa reflexão, né? Olha só, antes de mais nada, você precisa se organizar e sobrar dinheiro. Sobrou dinheiro, você começou a poupar, né? Poupar não é investir, é só guardar o dinheiro, né? Que já vai estar na frente de Exatamente. Muita gente. Então, vamos lá, né? Antes de falar mal da poupança, minha mãe fala que me criou com a poupança. E aí eu falar cresci ouvindo as pessoas falando, tô com tanto na poupança. Exato. E era o seguro, era o confiável, você pode tirar quando precisar. Eu acho que era muito dessa questão. Eu vou investir no que eu conheço, que é mais seguro. Exato. O brasileiro hoje, a maior parte investe em poupança e CDB de grande banco.
A maior parte. Ainda a poupança acho que Confesso que eu é o tô no mais... CDB de banco. É. Tô nessa aí. CDB de grandes bancos, né? Mas é isso, né? São os mais populares, poupança e CDB. E aí a gente pode discutir esses investimentos, tá? Uma vez que as pessoas entenderam da necessidade de se organizar, controlar, sem ficar louco de planilha. Óbvio, né? Sim, Eu sim. também sou planilheiro, adoro uma planilha. Mas eu tenho muito cliente médico, né? Dou aula também para advogado, né? No Mackenzie, muito advogado lá. Ele não é tão planilheiro assim, não tem o hábito de usar o Excel. Falou, olha, cria o seu caderninhos, né? Hoje, Tem aplicativos. no celular, tem os mais diversos aplicativos para você organizar suas finanças. Mas faça o básico, gaste menos que você ganha. Aí sobrou, vamos investir agora. A investimento é um mundo. A investimento é apaixonante, né? Investimento... A Pamela colocou nos comentários, verdade, acredito que muita gente não tem controle emocional para usar o cartão de crédito. Hoje a gente se empolga, entra na Shopee da vida. Ave Maria. Controle emocional falta também demasiadamente para a sociedade, né, atual, essa geração. Né? Nós também usamos muito rede social, estamos mais ansiosos, você vê briga em trânsito, então a gente olha esse comportamental, pega no cartão de crédito. É interessante o exercício do autoconhecimento que você falou, né? Que é o seguinte, e ter consciência de que os algoritmos todos estão parametrizados para te vender alguma coisa ou para vender você para alguém. E aí, quando a gente entra no algoritmo, pelo menos saber isso, né? Que assim, alguém vai tentar, o algoritmo vai tentar vender alguma coisa que eu estava achando que eu precisava comprar, que eu simplesmente pesquisei na internet. É muito comum isso acontecer, né? Você entra lá, vê um tênis, daqui a pouco a propaganda do tênis entra na sua rede social, porque o algoritmo está parametrizado para isso. Ele pode ser vilão, mas pode ser herói. E aí o que acontece? Tem que conhecer você mesmo, né? Exatamente. Hoje, autoconhecimento é muito importante, não só na educação financeira, mas também na educação financeira, né? É igual dieta, gente. É difícil controlar, é difícil. Dinheiro é muito tentador as coisas, né? Agora, é impressionante, né? As pessoas, né? Você trabalha 22 dias no mês, né? Aproximadamente, e as pessoas não têm tempo de cuidar do próprio dinheiro, né? Pô, você trabalha para ganhar dinheiro e não cuida do dinheiro, não cuida da organização financeira, sabendo da importância da gestão e educação financeira. Hoje, o maior número de divórcios é devido à situação financeira do casal. Eu brinco, né, na aula que só amor não enche barriga, né? Exatamente. Só amor, eu te amo, mas eu quero ir um japonês hoje à noite. Passa uma necessidade. Passa uma necessidade financeira para ver até onde vai o amor. Exatamente, né? Assim, alguns falam que é machista essa frase, de algum ponto de vista eu concordo. Mas é a verdade, né? As pessoas querem prosperar juntas. Né? Nossa, eu já vi muitos casos. Exato, a gente não ficou quer... desempregado, aí a coisa começou a degringolar. Exato. Então, assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer prosperar. Quem que não quer prosperar? Tu não quer prosperar. Para prosperar, você precisa trabalhar, ganhar dinheiro e, ganhando dinheiro, investir o seu dinheiro, gerar essa sobra para prosperar. Né? O dinheiro traz felicidade. Eu falo isso em sala de aula. Dinheiro traz felicidade. Tem uma pesquisa de Harvard que confirma que, com dados empíricos, né, uma pesquisa científica constatou que dinheiro resolve problema. Resolver problema gera felicidade. E aí eu sempre escuto isso. Eu não estou colocando dinheiro na frente de religião e saúde. Não é isso. Né? Porque as pessoas mas eu super concordo também. Não, mas dinheiro não é mais importante que saúde. Mas não é essa a discussão. A discussão é, dinheiro traz felicidade, mas cuide do seu lado espiritual, cuide da sua saúde. E o dinheiro vai te gerar felicidade, uma vez que você está cuidando de tudo. Com certeza. Não é um trade-off, eu não estou escolhendo. É um conforto, é não ter preocupação com coisas básicas. Exato. Então, a educação financeira é importante para você se relacionar. As pessoas querem estar do lado com alguém que seja... tenha vontade de prosperar, né? Realize seus sonhos. A educação financeira realiza sonhos. Né? Você quer viajar ao mundo, você quer ter uma casa, um carro, você precisa ter educação financeira. Você precisa se organizar para gerar sobra. A sobra faz você investir e você investindo, você prospera. Né? Hoje, quando a gente está numa sala de aula, a gente discute muito isso. Olha, eu não quero ficar rico. Eu só quero viajar para o exterior 2 vezes por ano, quero ir para a praia 3 vezes por ano, quero morar bem, quero ter um carro bom, quero ter uma boa escola para minha filha. A riqueza está no seu estilo de vida. Eu quero, obviamente, ter uma vida digna,
E, obviamente, com um padrão que eu mereço, a minha família mereça e quem eu puder, né, fazer com que tenha esse bom padrão. Para isso, o dinheiro é o nosso pano de fundo. Então, a educação financeira é importantíssima. Uma coisa que você citou que é muito interessante, né? Que eu vejo no público mais jovem com quem eu lido, né? E aí eu queria que você comentasse isso, né? Tem muita gente vendendo nas redes sociais, no YouTube, como você vai ficar rico fácil, né? Eu vejo uma pressão muito grande assim nos estudantes, que é assim, né? Eu tenho alguns estudantes que eles querem resolver a vida até os 30 anos. 30 anos parece que é uma marca, né? E aí eu falo assim, mas você vai ver até os 90, né? Exato. Então, assim, não quer dizer que não seja para você ficar rico. Mas uma coisa que é muito difícil é o seguinte, quando você pergunta assim, para que você quer ficar rico? E não precisa ter o plano todo pronto, né? Mas, assim, às vezes eu vejo que a pessoa com quem eu estou conversando, ela pensa assim, né? Ele fala assim... Aí ela começa. Mas porque eu quero viajar, porque eu quero não sei o quê, porque eu quero não sei o quê, eu quero consumir tal coisa. Aí você vira e fala assim... Eu já tive que falar isso para pessoas assim... Você está com um sonho classe média, que você ainda não chegou, né? Você está no meio do caminho para chegar E coloca no e lugar está do correndo rico. atrás de riqueza, de pensar numa riqueza. E aí você tem pressa. E a pressa pode ser perigosa, né? E aí eu sempre faço a distinção entre pressa e agilidade, né? Quem tem pressa vai bater em algum lugar. Você tem que ser ágil. Você tem que ser como... Já que você tem o espírito empreendedor, você acha que você tem o controle, você tem que ser ágil. E ser ágil é como os felinos. O felino ele se move rápido, mas ele redireciona rápido também. O felino é ágil. Ou seja, ele alia a velocidade e a mudança de direção quando precisa, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essas armadilhas e sobre o que é realmente construir uma vida em que você vai investir, entrar no investimento, não necessariamente vai ficar rico, ou vai ficar rico, mas no meio do caminho você constrói uma certa tranquilidade, né? Se você puder comentar com a gente um pouquinho. Perfeito. Assim, o ser humano é ganancioso. Alguns mais, outros menos. Sim. Isso é indiscutível, né? É do ser humano. Obviamente que, já que dinheiro tem essa importância, quanto mais e mais rápido, melhor. E aí, obviamente, tem um monte de, né, guru vendendo projetos e sonhos na internet. Então, tem que tomar um cuidado absurdo. Ninguém fica rico rápido. Ninguém. Com algumas exceções, obviamente, né? Você pode ser Herdeiros, né? herdeiro, exato. Mas vida real, ninguém fica rico rapidamente. E quando a gente pega essa questão da ganância, né? Que as pessoas têm, algumas mais, outras menos. E você tem pessoas vendendo fórmulas mágicas na internet, você acaba caindo em golpe, porque você vai querer apressar esse processo para enriquecimento e gerar esse seu bem-estar financeiro e acaba sofrendo e caindo em golpes aí fora, né? Porque o mundo está muito perigoso. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem, refletirem que existe um processo que você precisa passar por ele. O processo do bem-estar financeiro, né? Para você chegar no seu bem-estar financeiro e você realizar seus projetos, ele é acumulado com cada experiência que você vive. Então, olha, quem foi endividado sabe, né? Do problema que o endividamento gera. Então, passar por esse processo vai te fortalecer e te ajudar um dia a chegar no seu bem-estar financeiro. Querer queimar etapas ou pular etapas é um risco, né? De novo, se você não for herdeiro, não tiver um patrocínio, você vai sofrer muito mais. Então, é muito importante você passar pelo processo de organização financeira, controle de gastos, gerar sobra. Gerou sobra, você começa a fazer os seus investimentos. Ah, não, eu quero empreender porque o empreendedorismo me dá a possibilidade de alavancar mais rapidamente. Sim, só que ao mesmo tempo empreender é muito mais arriscado do que colocar o dinheiro no CDB do grande banco. Empreender é muito mais arriscado de comprar uma ação na bolsa. Eu sou totalmente a favor do empreendedorismo, só que vem muito risco junto com o empreendedorismo. Seja empreender na internet, seja empreender na economia real, abrir uma loja, comprar uma franquia. Uma vez que você entende que são processos que têm risco e retorno diferente, você consegue passar por esse processo e ganhar experiência para chegar no seu bem-estar financeiro, né? E aí a gente recomenda fortemente, né, a educação financeira buscando conhecimento.
Quer empreender? Quer montar uma franquia da Cacau Show? Então você precisa estudar, se preparar, se fortalecer em perspectiva da educação financeira, né, como empreendedor. Não quero empreender, só quero trabalhar aqui na iniciativa privada, ganhar meu salário e investir. Ganhar conhecimento para fazer essa alocação de recursos. Não tem fórmula mágica. O tigrinho não vai te deixar rico. Temos aí uma geração de bets, né? Não recomendo, nunca joguei bet, nunca joguei tigrinho, não recomendo. Isso tem até uma questão psíquica de dependência, né? O Banco Central fez um levantamento onde muitas famílias que recebem o Bolsa Família, 20% da renda vai para tigrinho. É um absurdo. Imagina uma pessoa, uma família que recebe uma ajuda do Estado, um assistencialismo, pega parte da renda e joga no tigrinho. Mas por que joga no tigrinho? Com a ganância de fazer dinheiro mais rapidamente. Começou pelo desespero, depois entrou no vício. Exatamente. E aí, dando aula, eu sempre falo isso e eu ouço alunos falando assim, ó, experiências reais. Professor, meu pai tá viciado em tigrinho e acabou com o dinheiro da família. É real. Isso tem uma dependência. As pessoas estão deixando de ir no supermercado para jogar em bet ou na tigrinho. Esperança de conseguir aquela grana. Exato. Eu recusei um trabalho de uma bet. Veio propor para fazer o marketing, mas eu recusei porque eu acho que vai contra os meus valores. Justamente porque você ouve histórias assim, você fala, não vou promover algo que eu sei que é a destruição de muita gente. Exato. E aí eu acho que a responsabilidade dos influenciadores digitais, eu, professor, né, nós, em discutir isso com a sociedade. Né? Então, eu realmente acho que você tem que ficar longe disso, né? Tem alguns que jogam esses bets, né? Que no final de semana, seu time lá do coração, de futebol, você faz uma apostinha. Só que isso bolão gera um entre a vício. turma ali é uma coisa, né? Agora você jogar no aplicativo ali. Exato. Então tem que tomar muito cuidado. Então é nessa linha que eu falo, não tem como, não tem receita de bolo para você chegar rapidamente no bem-estar financeiro. Tem um processo. Esse processo ele passa por algumas etapas. Buscar conhecimento, conversar com a família, né? Chamar o marido, a esposa, os filhos para olhar o orçamento familiar. Gerou a sobra, vai investir. Para investir, busca conhecimento. Daqui 10 anos, 15 anos, você vai estar realizando alguns sonhos. Ah, mas são 10 anos? Não vai ser rapidamente. A não ser que você ganhe na loteria, ou seja herdeiro, ou vai ganhar no tigrinho. Você não vai ganhar no tigrinho, ou vai para um caminho errado aí da vida. Exato. Tigrinho não vai te deixar rico, né? Não vai resolver seus problemas. Você vai perder tudo. E as pessoas, no fundo, sabem, mas é esse lado psíquico aí que te envolve, que é impressionante, né? É um jogo, vicia, né? Tigrinho, bet, acaba viciando. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou no início, e eu acho que é uma coisa que é importante a gente falar, é o seguinte, né? A gente falou muito sobre a dívida que é ruim. E aí você comentou lá no início, eu falei assim, nem sempre ter uma dívida é ruim. Vamos falar um pouquinho sobre em que momento o endividamento é bom e vai te ajudar. Excelente, vamos lá. Tem um livro famosíssimo no mundo de educação financeira, que é Pai Rico, Pai Pobre, Roberto Kiyosaki. Famosíssimo esse livro, né? Ele discute um conceito de, por exemplo, de um carro. Um carro é um ativo ou um passivo, né? Tecnicamente, a contabilidade fala que o carro é um ativo. É um bem, o carro é um bem. Está lá no seu IR, você tem um veículo. É um bem, um direito, é um ativo, é um patrimônio seu. O livro, ele discute que não, o carro não é um ativo, é um passivo, porque o carro, ele te tira recursos, ele te custa dinheiro. Compra um carro, você já tem gasto. IPVA, seguro, manutenção, colocar combustível para andar com ele. Então, o carro, da perspectiva do livro, ele não é um bem, ou ele é um bem que te toma recursos. Então, ele é um passivo, né? A contabilidade chama de passivo uma obrigação. Então, o livro traz essa discussão. Quando eu trago essa reflexão do livro com as técnicas, né, de educação financeira, a dívida, né, ela deveria estar associada a um bem. Então, uma coisa vou me endividar, né, para fazer uma viagem para a praia. Sou totalmente a favor de experiências, né, se gerar experiência com a sua família. Mas, se endividar para ir para a praia, não é recomendado. Por quê? Porque você vai ter uma obrigação para pagar, e a praia não vai ter um retorno financeiro para compensar essa dívida. Então, tem um descasamento. Essa dívida é ruim, sim.
É ruim, sim. Óbvio que a gente poderia eventualmente discutir alguma justificativa e, né, aquilo, né? Se Tem você todo um quiser. contexto também, tem outros Exato. contextos. Vai ter pessoas que vai justificar, não, eu vou me endividar porque meu pai. Fiquei aí... doente o ano todo, Exato. quero Né? relaxar um pouco. Cada um tem sua narrativa e você defende o que você quiser. Agora, tecnicamente falando, se endividar para ir para praia não é uma dívida boa. Aquela conta simples que a gente Exato, falou. exato. Então, o que seria uma dívida boa? É você assumir uma dívida para ter um bem. Por exemplo, né, a mais famosa é ter um financiamento imobiliário para comprar um imóvel. Essa é uma dívida a priori boa. A priori é boa. Tem várias questões envolvidas. Mas, num primeiro momento, você se endivida e tem um bem. Se endivida e tem um bem. Né? Eu faço esse movimento porque na contabilidade o dinheiro vem daqui e vai para lá. Né? Então, eu tomei um financiamento imobiliário e tenho um bem. Aí o seu cunhado vai falar assim para você, mas o Cláudio te falou que esse ativo, essa dívida do imóvel, você vai ter que pagar 3 imóveis? E aí vai falar, não vale a pena, ele não sabe o que tá falando, pô. Você faz uma dívida hoje, você vai pagar 3 imóveis. Me falaram isso quando eu financiei o carro. Pois Você é. vai pagar 2 carros. Exato. Só que aí você tem que fazer uma outra análise. Eu tenho uma dívida imobiliária que eu vou ter que pagar 3 imóveis. Mas você tem um imóvel que vai valer 3 vezes também. No Brasil, inclusive, imóveis, tem uma coisa que valoriza no Brasil, imóvel, nos últimos 100 anos, tem uma valorização imobiliária. Em alguns momentos mais, outros menos, mais, outros menos. Imóvel ninguém te tira, né? Todo mundo que quer segurança algo vai ter um seu. imóvel. Então, assim, no Brasil ainda existe uma escassez de habitação. Olha o percentual da população brasileira que tem imóvel próprio. Ainda é baixo. Então, você tem um mercado imobiliário ainda pujante no Brasil, ainda Sim. muito para crescer. Então, fazer uma dívida para ter um imóvel é sim, a priori, uma boa dívida. Por quê? Vou pagar 3 em 30 anos. Esse ativo, esse bem, esse imóvel vai valer 3 em 30 anos. Então, aqui tem uma equalização. E a gente Para começar a conversa da dívida boa. Então, assim, essa é só uma início de conversa. sim. A gente pode discutir agora. Qual é o custo? Qual é a taxa de juros dessa dívida? A dívida mais barata para pessoa física é do imóvel. Hoje, financiar um imóvel na Caixa, no Itaú, em termos de taxa de juros, vai ser próximo de 11% ao ano, 12% ao ano. Isso se você não entrar no Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, a taxa é menor, 7%, 8% ao ano. Hoje, a taxa básica de juros no Brasil está 15% ao ano. Você está pegando uma dívida abaixo da taxa básica de juros do Brasil. Isso já mostra, é um indicativo que a taxa de juros para financiamento imobiliário é baixa. Esquece cartão de crédito, cheque especial. Você vai pagar 12% ao ano. 12% ao ano. Você vai pagar 3% ao longo de 30 anos. Mas é 12% ao ano. É menor que o custo de dinheiro no Brasil. Aí é esperado que esses 12% ao ano você tenha o ganho lá no seu imóvel em 12% ao ano. Pode ser que seja maior ou menor, Isso ou muito só próximo. comparando uma coisa com a outra. Exato. O que acontece é o seguinte, se você faz o planejamento financeiro, você entrou no endividamento bom, dentro da sua capacidade de pagamento, considerando que você vai efetivamente ter uma pequena sobra, mesmo com o financiamento, que vai reduzir o efeito dessa dívida. Por quê? Porque o seu dinheiro vai estar rendendo no tempo. E tem uma outra coisa que as pessoas não consideram. Dependendo do momento em que você toma um endividamento imobiliário, você ainda está construindo sua carreira. Então, o que vai acontecer é o seguinte: você vai melhorar a sua renda ao longo desse período, e aí o que você vai fazer? Você vai começar a quitar as parcelas finais do financiamento. E aí aquele imóvel que ia custar 3, de repente ele vai custando 2,9, 2,8, Eu fiz isso 2,7. com o meu carro, que era a única 2,6. forma de eu ter um carro. E fui abatendo das últimas. E A consegui. vida financeira melhorou, você começou a quitar a dívida, então você Exatamente o que eu foi fiz. para o endividamento com 3-1, e no meio do caminho Foi, né? foi menos. Foi menos. Né? E eu acho que assim, uma das coisas do financiamento imobiliário bem pensado, bem planejado, é isso, né? Você tem uma dívida de longo prazo que no início ela pode parecer assim até meio contundente. Você fala assim, eu vou ficar 20 anos da minha vida empenhado nisso. Mas 20 anos é tempo bastante para você planejar, né, também, né? E para você ir tirando essa dívida ao longo do caminho. E tem um monte de característica que mostra que é uma dívida boa. Por exemplo, você usar o FGTS para comprar esse imóvel. Hoje,
né? O FGTS é um benefício do trabalhador brasileiro, mas você tem regras para sacar o FGTS. Você não consegue ir lá sacar para ir para a praia. Você consegue sacar ele para pagar um imóvel, um financiamento imobiliário. Você consegue usar o que você tem para dar de entrada. E por que você deveria fazer isso? Porque rende muito pouco o FGTS. Quem tem FGTS rende lá 3% ao ano, mais sobras. Olha, com sorte você ganha 4% ao ano. Não supera a inflação. Você está perdendo dinheiro. Você que tem dinheiro no FGTS, ele está desvalorizando. A inflação esse ano está gerando em torno de 5,60 ao ano. O seu FGTS rende 3 mais sobras. 4, vamos ficar em 4. 4 está abaixo da inflação, está perdendo valor. Então você deveria usar o quanto antes o que você tem de FGTS. Usa para dar de entrada. Usou, então você já tirou o dinheiro de lá e colocou nessa... Você amortizou a dívida. Em vez de fazer uma dívida de 100, você usa 20 e faz de 80. E de 2 em 2 anos você pode ir amortizando com o próprio FGTS. Então, a dívida imobiliária, tem gente que compra o imóvel com financiamento só para usar o FGTS. Né? Eu tenho pra lá. não deixar parado. Exato. Lá. Porque já que rende muito mal, você precisa usar ele o quanto antes. Só como você pode usar? Se você for mandado embora, sem justa causa, e o saldo da empresa que você está sendo mandado embora. Sim. Se você pediu demissão de uma outra empresa, você não consegue. E um pedacinho do saque aniversário, né? Isso eu não sei qual é a sua opinião, mas eu digo assim, se a pessoa não está muito apertada financeiramente, faz o saque aniversário e aplica o dinheiro. Pode ser até nem é o melhor, né? Mas pode ser até no CDB do bancão, sim, porque vai render mais, né? Hoje tem a modalidade de saque aniversário, que você saca um percentual por ano. Sim. Né? Assim, ainda é pouco, mas já é uma forma de você tirar o dinheiro de lá. Né? Todo ano, no mês de aniversário, você saca... Tem um percentual de, acho que é 10% ou 20% do saldo por ano. Então, você vai demorar 10 anos para sacar todo o saldo. Então, é um dinheiro que fica lá rendendo muito mal. Mas é uma forma assim. Então, o financiamento imobiliário tem essa característica. E aí tem muita gente que fala, pô, Cláudio, mas hoje a Selic está 15% ao ano, que é o custo de dinheiro no Brasil. Eu vou fazer um financiamento imobiliário agora, com os juros na máxima. Tem gerente de banco que fala isso para o cliente. Não, mas agora não é a hora de você fazer. Realmente, nossos juros é o maior em 20 anos. 15% ao ano é o maior em 20 anos. O financiamento imobiliário está na casa de 12, olhando uma pessoa que tem uma renda acima de 5 mil reais, vai pagar uns 12% ao ano. Minha Casa Minha Vida se paga menos. Agora, o que acontece? Você pode fazer hoje, conforme a Selic cai, você faz portabilidade para outro banco ou renegocia com o banco. As pessoas precisam puxar a língua do gerente do banco. O gerente pode ser seu melhor amigo também. Você tem que saber usar o banco. Fiz um financiamento imobiliário, pago 12% ao ano. A Selic cai de 15 para 12. Você chega no banco e fala, olha, eu quero renegociar meu financiamento imobiliário. Eu pago 12, eu quero pagar 10, 9. Você pode renegociar? Você não quer renegociar? Olha, o banco concorrente quer. Eu vou levar meu financiamento para lá. Hoje existe esse instrumento de portabilidade. O bancão A, você vai renegociar? Não, não vou? Então eu estou levando minha dívida para o banco B, porque o banco B quer a sua dívida imobiliária, porque não é à toa, tem uma garantia. Por que financiamento imobiliário é barato? Tem um imóvel em garantia, não paga não para você ver. Você perde o imóvel. Por isso que é barato. Porque tem uma garantia muito forte, assim como um veículo. Então, sim, os bancos querem esse financiamento imobiliário, até porque quem tem um financiamento imobiliário faz toda a movimentação ali naquele banco. Eu fiz um financiamento imobiliário no banco A. Eu movimento o banco A, eu pago conta ali, eu faço seguro ali, eu faço tudo ali. Então, o bancão quer essa dívida. Então, se no futuro os juros cair, você ou renegocia com o próprio banco ou faz portabilidade para outro banco. Ou seja, sim, agora também é um momento de financiar um imóvel. Agora, uma outra característica da dívida boa é como você compra o imóvel importa. Então, eu vou financiar um apartamento, uma casa. Se você pagar barato, faz mais sentido ainda. Então, saber comprar é importante. Por quê? Se você compra um imóvel barato, o potencial de valorização é maior, compensando aqueles 3 casos que você vai pagar. Né? E aí tem outras características. Né? O cara que está comprando um imóvel, ele pode estar saindo do aluguel. Está saindo do aluguel. E aí, agora entra o que o brasileiro mais faz. Olhar a PMT só. Eu não falei em PMT, eu não falei em parcela. Eu vou falar de parcela agora. Vale a pena. Quanto que tal... Eu pego um apartamento padrão em São Paulo, sei lá, 60 metros quadrados, na região central. Quanto custa o aluguel desse apartamento de 500 mil reais? Custa, sei lá, 2.500 reais. Mas para eu financiar, a parcela vai ser de 3.500. R$1.000 a mais. E aí gera dúvida. Paga um financiamento de 3.500 ou um aluguel de 2.500 com R$1.000 de diferença?
Só que se você faz um financiamento pela tabela saque, a parcela é decrescente. Você paga 3.500 hoje, o mês que vem 3.498, daqui um ano você vai ter reduzido 20, 30 reais. A parcela cai. O aluguel, a parcela sobe. O aluguel é reajustado pelo GPM. Todo ano ele sobe. Quem paga aluguel sabe, né? Então, esses 2.500, o ano que vem vai para 2.700, daqui 5 anos já pode estar em 3,5. E o seu 3,5 daqui 5 anos vai estar 3.200. Pagando algo que não é seu. Exato. Então, a gente pode sim olhar a PMT também, a parcela, se cabe dentro do bolso. Mas antes da Acho parcela... que tudo é contexto, né? A realidade da pessoa, que ela pode pagar. Você falou de CDB, hoje eu invisto em CDB de grande banco. É bom, é ruim, tem melhor, não tem. A única... O ponto que eu fui no CDB, porque era já no banco que eu tenho tudo, não perco e eu posso sacar quando eu precisar, nas dores de barriga. Esse foi os 3 pontos ali que eu vi. Existem outras soluções que é o mesmo padrão, de mais seguro, não tem tanta perda, você pode sacar quando precisar. Certo. Então, Luiz, e quando a gente fala em investimentos, a gente sempre pensa em um tripé. Tá. Risco, retorno, liquidez. Então, sim, né? Esse tem que ser o pano de fundo para qualquer investimento. Quando eu olho um CDB de um grande banco, qual é o risco? É o grande banco. O risco é baixíssimo, quase zero. O CDB do maior banco privado do país ou do maior banco público do país. Risco, nada é risco zero, mas é muito próximo de risco zero. Que é o que muita gente busca. Exato. Não quero perder, não é tigrinho. Exatamente. Então, o risco é baixíssimo. E o retorno? O retorno, você vai estar sempre associado ao retorno no CDB à taxa básica de juros da economia brasileira. Então, Selic e CDI. Selic é a taxa básica, CDI acompanha a Selic, que é a taxa básica bancária. Então, hoje, o CDB de um grande banco rende 100% CDI, em média, um pouquinho menos alguns, mas se você não conseguir 100% ainda, você precisa puxar a língua do seu gerente. Ou você precisa usar melhor o seu banco. Então, risco baixo, retorno ok. O que é o retorno ok? Você precisa ganhar no mínimo 100% do CDI. Tá. No mínimo. Menos não. Menos não. A título de referência, a poupança rende ou 70% da Selic ou a taxa atual, que é 6% ao ano mais TR. A poupança hoje rende próximo de 7% ao ano. 6 ao ano mais TR. 7 ao ano. Um CDB do grande banco rende 100% CDI. O CDI deve estar 14,90. Selic 15, CDI 14,90. Então, assim, o CDB do grande banco rende o dobro da poupança. Então, risco baixo, retorno ok, bom. Certo. Vamos discutir liquidez. Liquidez é o dinheiro estar disponível para você. Você pode resgatar a qualquer momento? Pode. Vai lá e aperta um botão, já está na sua conta corrente. Isso importa. Você precisa ter liquidez diária, liquidez imediata, liquidez instantânea. O CDB do grande banco tem isso. Tem. Então, o CDB do grande banco é o melhor investimento para você... busca esses 3... Exato, para esse tripé, para você ter reserva de segurança, reserva de emergência, reserva de oportunidade, dinheiro disponível. Comece pelo CDB. O CDB é recomendadíssimo. Então, é recomendadíssimo. Mas aí eu queria fazer um comentário aqui que eu acho interessante. Você citou uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, aí você me diz se você concorda ou não. Existem várias métricas para você fazer a tal da reserva de segurança. Cada um trabalha de um jeito. A métrica que eu conheço, que eu aplico minha reserva de segurança tem que ser alguns meses da minha renda familiar, não é só a minha renda. Né? Se você é casado, a renda dos dois, cada um guarda no seu, não precisa abrir uma conta conjunta, mas assim, a soma tem que ser alguns meses, 3, 4, 5, 6 meses, cada gestor fala alguma coisa, né? Fala de algum jeito. E aí, esse é o CDB do bancão, eu concordo com isso, por quê? Porque ele te dá liquidez diária, ou sei lá, quem é muito conservador pega um tesouro liquidez diária, que é quase diária, porque você vai resgatar num dia e vai receber no outro, né? Terminou de montar, e aí eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Terminou de montar a chamada reserva de segurança, que é o dinheiro assim, aconteceu alguma coisa ruim. Ninguém quer que aconteça, mas aconteceu alguma coisa ruim.
né? Ficou doente, só perdeu o emprego. Minha irmã precisou fazer uma cirurgia. Cirurgia, Precisou pagar. né? E ela Tive uma tirou situação de onde ela familiar. estava guardando. Tive uma situação familiar que, assim, precisava internar, né? Parentes da minha mulher, precisava internar na hora. E aí foi ao hospital mais perto e depois transferiu para o convênio. Deu 30 mil reais de conta. E eles tinham a reserva de segurança, então esses 30 mil reais, o custo-benefício do que foi feito, não, paga e depois a gente vê. Terminei de montar a reserva de segurança. E aí eu queria saber a sua opinião. Minha opinião é, aí eu posso colocar o dinheiro, mesmo sendo conservador, em algum título, por exemplo, eu vou colocar o dinheiro num CRA, num LCA, em que o dinheiro vai ficar retido mais tempo, mas ele me dá uma rentabilidade maior. Depois que eu montei a reserva de segurança. Como é que você enxerga isso? Certo. Boa pergunta. Então, vamos lá. Como formar a reserva de segurança, tem vários critérios, né, realmente. Então, por exemplo, imagina um jovem que mora com os pais. Ele precisa ter quanto guardado? Bom, ele mora com os pais, então ele tem um custo de vida baixo. Então, normalmente, a gente olha a reserva de emergência versus o custo de vida. Então, por exemplo, lembra o exemplo nosso aqui, você ganha 5 mil reais e gasta 4,5. 4,5 é o seu custo de vida mensal. A gente parte de constituir a reserva de emergência a partir desse 4,5. Aí a pergunta é, quantos meses eu deveria ter guardado? Aí os especialistas divergem. Então você tem lá, né, o cara que eu gosto de dar referência, o Gustavo Cerbasi, que para mim é uma referência importante de educação financeira. O Gustavo Cerbasi fala que você tem que ter 12 meses 4,5. Então você tem que pegar 4.500 e guardar durante um ano essa quantia. É para constituir uma reserva de emergência. Só que ao mesmo tempo, mesmo ele e outros especialistas, tem que ser avaliado caso a caso. Então um jovem que mora com os pais, por que ele vai ter 12 meses de R$4.500? Quando uma emergência, ele tem ali os pais para socorrê-los. E mesmo a emergência dele vai ser menor do que um pai de família que tem uma criança ou, sei lá, um adulto doente. Então, cada pessoa vai ter uma necessidade. Então, sejam 12 meses, 6 meses, pessoas vão ter 1 mês de reserva de emergência porque mora com os pais e a família tem uma ótima situação financeira. Então, a quantidade de meses que você deveria ter guardado vai oscilar de perfil para perfil. Eu, Cláudio, recomendo 6 meses em média. Então, descubra seu custo de vida. Meu custo de vida é 4.500 por mês. Guarde 6 meses de 4.500. 4,5 vezes 6. Guarde esse valor no CDB do grande banco. A gente fala que você encheu uma caixinha. Caixinha da reserva de emergência, reserva de segurança. Você vai ter lá um saldo aí de 20 mil reais. Tem lá esse saldo de reserva de emergência. É para essa emergência. Furar pneu do carro, alguém ficou doente, etc. Uma vez que você fez a reserva de emergência com ativos de liquidez diária, você pode sacar a qualquer momento. Aí você começa a olhar o tripé e falar assim, nesse tripé eu já estou com liquidez diária numa caixinha cheia. Sei lá, 20 mil reais é o seu número. Agora eu quero assumir mais risco para ter mais retorno. E, obviamente, não ter nem liquidez. Então, a LCA é bem famosa. LCA, hoje é um dos melhores investimentos na renda fixa. Muitas pessoas que têm dinheiro aplicam LCA. Por quê? Porque te dá mais retorno para um risco equivalente ao CDB, só que com uma liquidez pior. Você aplica lá um valor de 10 mil reais, ela vai te pagar uma taxa melhor, um retorno maior, só que você não pode mexer no dinheiro durante 1 ano, 6 meses. Tá. A liquidez piorou. Então, a primeira recomendação é encher o pote da segurança com liquidez imediata, encher. Vai para o próximo pote. O próximo pote você quer mais retorno, vai vir mais risco junto e uma pior liquidez. Aí entra LCA, debenture, CRI, CRA. Dentro da renda fixa tem um mundo. A LCA eu acho que é a mais adequada para a maior parte das pessoas. Por quê? A LCA é de um grande banco. O risco qual é? O que é uma LCA? Letra de crédito do agronegócio. É um bancão emprestando para o agronegócio. O seu risco não é o agronegócio. O seu risco é o bancão. Imagina, LCA do bancão. Pode fazer tranquilamente. Qual é o problema da LCA? Não tem liquidez. Tá. Se você colocar um dinheiro lá, você não pode resgatar imediatamente.
vai variar de banco e produto para produto, mas Mas tem... se você tem o seu seguro, a sua segurança ali, é algo que você não precisa ficar tão E preocupado. você passa a Boa. pensar no longo prazo em termos de rentabilidade. Você está aumentando Entendi. a rentabilidade da carteira, que a gente fala, né? Exato. É um conceito básico de investimento, Markowitz, nosso amigo Markowitz, né? Que é assim, você tem uma carteira diversificada, no médio, do médio para o longo prazo, você tem uma composição de rentabilidade melhor com menos risco. Entendi. E nisso cabe até, né, o Cláudio pode falar, para quem é muito conservador, entrar até um pouquinho num ativo de risco sem comprometer seu patrimônio e sem ficar desesperado. Sabe? A pessoa tem sei lá, tem uma poupança formada aí ao longo dos últimos anos, sei lá, 500 mil reais. Ela é bem conservadora. Ela pode ficar, porque esses 500 mil reais vai dar, a gente já começa a falar em renda extra, né? Porque com esse valor ela começa a acrescentar um pouco na renda dela mensal. Mas se a pessoa quiser colocar um pezinho para fora, eu vou colocar R$ 1.000 para testar esse ativo que é mais arriscado. Ela não vai perder a noite de sono, porque ela tem 500, formou, sei lá, uma carteira de segurança de 300, ela tem 200 guardado no longo prazo, e de repente ela vai testar, não, vou testar esse ativo aqui que vai me dar um rendimento superior aos 15%, mas ele é muito arriscado. Vamos colocar R$ 1.500 lá, testa, ela não vai perder a noite de sono, porque Sim. ela tem muito dinheiro guardado. Né? Só para a gente entrar numa parte mais final, que assim, a gente analisa perfil, quando você vai investir, né, o Cláudio sabe bem, você tem o perfil do investidor. Conservador, moderado, arrojado. Mas o nosso perfil, dependendo da quantidade do dinheiro que a gente tem guardado, da segurança que a gente sente, ele pode migrar. Era muito conservador, de repente ele vai virando um moderado. O que aconteceu? A cabeça dele mudou. Por que a cabeça dele mudou? Porque toda a segurança que ele precisava psicologicamente já está lá, né? E ele sabe que ele não vai sair Não vai dessa passar segurança sufoco. psicológica, né? Ele já superou gastar mais do que ganha, ele já superou o tigrinho, não, ninguém vai cair nessa, né? Mas já superou o tigrinho, ele já superou construir o patrimônio dele em termos de liquidez, já fez o financiamento do imóvel, em algum momento já quitou uma parte do financiamento do imóvel, já tem dinheiro guardado, quer dizer, ele construiu uma segurança suficiente que esse conservadorismo dele permite que ele migre um pouquinho para o moderado, né? Exato, não, perfeito. É muito importante analisar o perfil do investidor. Tem até a regulamentação para isso, obviamente, né? A CVM, o Banco Central, os órgãos supervisores, né, faz toda uma diligência em cima disso. Então, o perfil do investidor importa. Agora, com conhecimento, você vai melhorando, ou melhorando não, mudando o seu perfil. Risco não é um problema, desde que você identifique o risco. Então, qual é o risco da LCA? De um bancão, então o risco é baixo. Qual é o problema da LCA? Liquidez. Tá, mas você tem liquidez no outro pote. Liquidez não é um problema. Você precisa de um dinheiro de emergência? CDB, resgate CDB. A LCA te dá mais retorno para o mesmo risco do CDB, só que com um problema maior de liquidez. Entendeu isso? Você está com um perfil já de conservador caminhando para moderado. Você entendeu o jogo dos investimentos? Você quer que o seu dinheiro trabalhe melhor para você? Porque no fim do dia é isso. Todo mundo ganha dinheiro, alguns gerou sobra, invista. Quer investir bem? Seu dinheiro precisa trabalhar para você. CDB, maravilhoso. A LCA é um degrauzinho acima, não tem como negar, é melhor. Mas por que é um degrau acima? Porque é o mesmo risco, com uma liquidez pior, mas com uma rentabilidade e um retorno melhor. Então, se você tem essa cabeça de organização, já encheu o pote da liquidez imediata, vai para um pote com menor liquidez. E eu sou um entusiasta de assumir mais risco, né? Meu aluno, eu recomendo ele entrar em ações. Ai, Talvez eu seja talvez seja um tópico para outro dia, mas... Sim. Aliás, Mas... Cláudio, já está convidado, porque a conversa falar foi dessa. excelente. E a gente pode fazer um tópico voltado para isso, né, Cláudio? Um tópico voltado assim, eu quero, sem ser irresponsável, alavancar minha carteira do modo que não é o sonho mágico do YouTube. Dá para a gente fazer um programa bem legal, falar sobre ações e dividendos. Exato. Né? A gente está no tempo aí, né? Os balanços dos bancos estão saindo aí. Banco paga bom dividendo, as elétricas pagam um bom dividendo. Mas é ação, é arriscado. Sim, é ação, é arriscado, mas você tem lá, ao longo do tempo, você monta uma carteira de ações, de repente a carteira começa a trabalhar para você, que aquele dividendo que entrava 2, 3, 4 reais, dali a alguns anos entra 100, 200, 300, 400, e aí? Né? Então, é isso. E sabe o que é arriscado?
Arriscado é não ter conhecimento. É, arriscado não ter O conhecimento. norte-americano investe em ações desde pequeno, a aposentadoria dele está em ações. É arriscado porque as pessoas não conhecem. Quando você conhece... Sabe o que é arriscado? É você comprar uma franquia com todo o seu dinheiro. Pega esse dinheiro da franquia e divide em 10 empresas da bolsa. É impossível você perder tudo, impossível. Agora, uma franquia, você quebra e perde tudo. Toda hora tem alguém quebrando e perdendo tudo. Ainda mais porque o sonho de quem compra franquia, pelo menos os que eu conheço, da maioria dos que eu conheci, é assim, ele chegou num período de maturidade profissional e ele já não aguenta mais o trabalho dele. Eu conheço muito profissional do mercado financeiro. O mercado financeiro, você sabe muito bem o quanto ele exige Sim. do profissional. Ele exige uma alta performance, remunera bem e no meio do caminho você vai ficando... Tem pessoas que vão ficando meio amargas. Qual que é o sonho dele? É comprar franquia e não ter que trabalhar mais, né? Exatamente. Não, Exato. agora meu dinheiro vai trabalhar para mim. E mal sabe ele que, na prática, se ele vai tocar uma franquia, ele vai trabalhar muito 50 mais. vezes Muito mais. mais. E vai ter problema trabalhista, de controle de impostos. O empresário no Brasil é um herói, assim. Eu super admiro os empresários. E não estamos porque- falando contra a franquia, mas Não, é não, conhecimento. Você Sim. tem que Exato. saber que se você Exato. vai entrar no mercado Exato. de franquia, você vai trabalhar mais. É Você isso. virou um empreendedor. Né? O que eu chamo a atenção é, por exemplo, eu nunca tive franquia, mas eu teria sem problema nenhum. Desde que, um exemplo, uma franquia de uma marca X custa 200 mil reais. Nunca coloque todo o seu dinheiro. Você tem quanto? 1 milhão? Vai lá e coloque 200 mil na franquia. Tem gente que tem, o dobro, 400, colocou a metade numa franquia. Isso é arrojado. Por quê? Você está correndo o risco de perder tudo. Vem uma pandemia, vem um evento aleatório, você perde tudo. Então, assim, por que as pessoas não entendem bolsa de valores? Porque na bolsa você vê lá o preço toda hora. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Na franquia, você tá rico, tá pobre, só que não tem um preço na tela te mostrando isso. Então, tem muita gente que recebe 200 mil reais de rescisão e compra a franquia da marca X. E quebra e no final de 2 anos recebe de volta 50 mil reais. Perdeu 150 mil, ficou só com 50 mil. Na bolsa, se você dividir isso em grandes empresas, grandes bancos, 10, é 20, impossível. 30 empresas no seu portfólio. É impossível, tá? Como especialista eu posso falar, é impossível 200 mil reais virarem 50 mil reais. Você tem que saber o que você está fazendo. Obviamente que a bolsa tem uma parte da bolsa, ela tem uma segurança. E uma parcela da bolsa, se você não souber o que você está fazendo, você pode perder tudo também. Aí são os derivativos, investimentos alavancados. Agora, a bolsa tradicional, o mercado à vista, pega lá os 200 mil reais, só para fechar esse exemplo, pega 200 mil reais, compra 10 empresas na Bolsa Brasileira, os maiores bancos brasileiros, as maiores empresas brasileiras, todo mundo sabe o nome. É impossível esses 200 mil reais virarem 50 mil reais. É impossível. Impossível. Já uma franquia, isso acontece assim. Uma vez que você tem essa clareza, vai para a franquia. Sabendo que você pode perder tudo, gestão de pessoas, ação trabalhista, controle de impostos, etc. De novo, eu não quero desincentivar, eu quero deixar claro. Ser sócio do grande banco é muito mais seguro do que abrir uma franquia de chocolate, tá? Você entendeu isso? Entendeu? Vai lá agora, monta a franquia. Você tem que só ter essa clareza. Empreender é muito arriscado. Por isso que também, de novo, volta. Risco-retorno. Maior o risco, maior o retorno. Franquia é muito arriscado. Se o retorno vier, você fica rico. Tendo essa clareza, empreende. E não coloque todo o seu dinheiro na sua rescisão, hein? Recebeu 200 mil de rescisão? Abre uma franquia de 100 mil no máximo. E nem isso eu recomendaria, mas você precisa deixar uma parcela lá no CDB do grande banco com liquidez para emergência. Ou mesmo capital de giro para a própria franquia. Enfim, é um tema aí que a gente tem que explorar. Mas bolsa de valores importa. Minha filhinha tem 6 anos. Desde um mês de vida ela tem ações. Poupança é coisa do passado. Agora a poupança dela são em ações. Ações é um negócio de longo... Hein? Não, porque quando você conhece o risco Sim, é controlado. sim. Né? O conhecimento, né? Exato. Quando você tem conhecimento... adquira conhecimento que faz toda a diferença na vida das pessoas, no bem-estar financeiro. Em tudo, né? Nas finanças. Exato. Autoconhecimento. Mas vamos finalizar aqui com o nosso ping-pong B2Cash. Pergunta e resposta, hein? Vou começar, Jorge. Uma dica para quem deseja começar a poupar e investir agora. Gaste menos que você ganha. O erro clássico que mais compromete os resultados financeiros. Não controlar os seus gastos e para onde eles vão. Uma atitude transformadora que muda a relação com o dinheiro para sempre.
Acompanhar diariamente os seus gastos e controlá-los para que no futuro você não precise controlar mais diariamente. Um objetivo financeiro estratégico para os brasileiros nos próximos anos. Constituir a reserva de emergência. E um objetivo que você deseja alcançar ainda esse ano? Pessoal ou profissionalmente? Profissionalmente, né, hoje eu sou empreendedor no mercado financeiro, né? Eu tenho escritório de investimento e eu tenho interesse de fazer esse projeto crescer e levar a educação financeira para o brasileiro. Uma tendência global que já está alterando o perfil do investidor brasileiro. Assumir mais riscos com conhecimento, né? No mundo todo as pessoas investem mais em ações, o norte-americano principalmente. E o brasileiro tem aumentado sua participação, né? O percentual da população que investe em bolsa. E uma bolsa grande, o país também contribui para o desenvolvimento do país. Os Estados Unidos os Estados Unidos, porque a bolsa é muito forte. Então eu sou um entusiasta da bolsa de valores e acho que é uma tendência dos países ocidentais. Então eu espero que o brasileiro surfe essa onda até para o seu patrimônio também prosperar. Perfeito, muito bom, Cláudio. Muito bom. Legal, um episódio bem esclarecedor. Gente, tivemos uma tremenda de uma aula. Cláudio, você já está convidado para uma próxima. Vamos olhar aí a agenda dos podcasts. A gente traz você de novo com uma temática sobre a qual você queira falar. Muito obrigado pela aula. Para quem assistiu, normalmente é a Luísa que faz o merchan, mas hoje eu vou falar também para quem assistiu. Foi tão instrutivo que eu recomendo para quem estava assistindo, para quem vai olhar, não só pelo podcast, não só pelo professor Cláudio, mas porque a gente tem uma responsabilidade. Divulgue esse episódio. Porque esse episódio trouxe uma série de instruções e de dicas que são muito valiosas e que, principalmente, grandes e bons profissionais cobram para trazer, né? Cobra para trazer esse tipo de dica e o professor Cláudio, muito gentilmente, nos deu uma aula completa de investimento. Então eu peço para você que está aí assistindo o programa, para quem vai olhar o episódio, divulga aí. Conhece alguém? Divulga o episódio e fala assim, vai aprender um pouco sobre investimento. Já dá um like no vídeo aí, gente. Quem está ao vivo, já dá um like para ajudar o podcast. Tem gente comentando aqui, muito bom, aprendi muito nessa última hora. Abraços, professores. A Kátia e a Larissa mandando palminhas aqui também. A Kátia é a Kátia Iô? A Kátia ela do mesma. Mackenzie. Grande Kátia. Kátia do Mackenzie. Já Mackenzie trabalhei com ela lá. Soluções. Mackenzie Soluções. E quem quiser acompanhar o professor aí nas redes sociais, o link das redes sociais dele, do Instagram, do LinkedIn, estão aí na descrição do vídeo, tá? Então já deixa o like, vai seguir o professor também, porque ele compartilha conteúdos aí. E até o próximo episódio, gente. Obrigado, viu, professor, por ter aceitado o convite. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal, pelo convite. Parabéns aí pelo projeto e sucesso. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima.